Sobral do Enem, hoje nosso 17º encontro, segunda aula do dia. Fiquem agora com a aula de matemática com o professor Gandhi. Bem-vindo, professor. Xande o quê, menina? Bom dia! Bom dia! Pessoal, me sinto assim muito feliz em estar aqui com vocês, certo? Praticamente uma aula de véspera, né? Estamos aí há 2 semanas do Enem e a aula de hoje ela é uma aula importantíssima, porque o assunto hoje é estatística. Tenho certeza que você vai trabalhar estatística, trabalhando com os conceitos iniciais, trabalhando também com tabelas e gráficos, mas hoje nós vamos trabalhar algumas medidas estatísticas, certo? Medidas essas que todo ano caem pelo menos 3 a 4 questões. Pessoal, e não é considerado questão difícil, é considerado questão fácil e questão média. Então, se é considerado questão fácil e questão média, vocês não podem perder, tá bom? Bom, para quem não me segue aí, tá certo? Passa a seguir. Se tiver dúvidas, envia aí pelo Instagram e a gente tira, tá bom? Hoje mesmo, antes de vir para cá, postei um resumo a respeito de função exponencial. E se eu não me engano, há uns 4 dias atrás, eu postei a respeito de coeficiente angular da reta. Pessoal, vou dar uma dica importante para vocês. 90% das questões que envolvem função do primeiro grau se resolve, que tem gráfico, né? Se resolve utilizando o coeficiente angular. Variação do y dividido pela variação do x. Então corre lá e olha esse resumo, beleza? Bom, hoje nós vamos trabalhar as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Quem seriam as medidas de tendência central? Nós temos média aritmética, mediana e módulo. Certo? Bom, essas medidas, você sabe por que essas medidas são importantes? Primeiro, a média, todos vocês calculam, né? Todos calculam primeiro. Aqui, todos aqui eu tenho certeza que vão passar de ano, né? Vamos somar as 4 notas. Vamos somar as 4 notas que vão tirar durante os 4 bimestres. E no final vamos dividir por 4. Então, isto é a média aritmética. O que seria essa média aritmética? É somar todos os valores e dividir justamente pela quantidade. Mas nós não temos apenas a média aritmética. No material de vocês, nós estamos também falando aí sobre a média ponderada. Essa média às vezes cai. É muito difícil cair, mas às vezes cai. O que seria essa média ponderada? Seria aquela média a qual alguns termos da amostra recebem um peso diferente. Tipo, olá pessoal, suponhamos que você tenha 2 notas e a primeira nota tem peso 2 e a segunda nota tem peso 3. Como é que ficaria a média? O nome dessa média é média ponderada. Você teria que pegar esse peso, significa dizer que você
vai ter que multiplicar a primeira nota por 2, a segunda nota por 3 e somá-las. E no final você não vai dividir por 2, porque no final você não terá mais 2 notas. Você terá 5 notas. Porque a primeira tem peso 2 e a segunda tem peso 3. Então, como se calcula a média ponderada? Resumozinho que está na posta de vocês. Multiplica cada termo da amostra pelo seu peso e divide pela soma dos pesos. Ok? Bom, mediana e moda, eu vou explicar um pouquinho depois, porque como será a sistemática hoje? Nós já vamos resolver daqui a pouco os exercícios da apostila, primeiro de média, depois de moda e por último mediana, e antes de explicar o exercício, eu vou justamente fazer um resumo do que seria cada um desses conceitos, tá bom? Ó, então, média aritmética, determinada pelo resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados. Por exemplo, se eu quiser saber qual seria a média das idades de vocês, o que é que eu teria que fazer? Eu tenho que somar todas as idades e dividir pela quantidade de pessoas a qual foi feita a pesquisa. Isso é a média aritmética. Só que nós temos, uma outra afirmação para isso. A média, ela não deixa de ser um ponto de equilíbrio de uma amostra. Só que ela tem um problema muito grande. Ela é sensível a valores extremos. Professor, eu não entendi nada do que você falou. Vou repetir. A média aritmética, ela tem um grande problema. Ela é sensível a valores extremos. Por exemplo, se o aluno tira um 0 e um 10, a média dele foi quanto? 5. O 5 está representando bem o que ele fez? Não. O 5 representa que ele é um aluno mediano, não é isso? Porque ele está na média do 5, suponhamos, vai ser o 5. Só que, se você olhar bem a nota dele, ele tirou um 0 na primeira prova. Significa o quê? Que ele não aprendeu aquele conteúdo. E ele tirou um 10 na segunda. Significa dizer o quê? Que ele aprendeu tudo referente ao segundo conteúdo. Mas olhando apenas a média, para quem não conhece a nota, cada nota, a única coisa que ele consegue enxergar é: esse aluno ele precisa melhorar, mas ele é um aluno médio. Então, quando você tem valores extremos, a média aritmética ela não representa bem. Então, por exemplo, olha aqui a diferença. O que seria mais regular? O aluno tirou um 0 e um 10 ou o aluno que tirou um 4 e um 6? O que tirou 0 e 10 tem média 5. O que tirou 4 e 6 também tem média 5. Se a gente olhar apenas para a média, o que a gente faz com esses dois? Eles são idênticos. Só que nós vamos estudar uma outra medida que nós vamos perceber que o aluno que tirou 4 e 6 ele é mais regular. O primeiro aluno ele não aprendeu, digamos, nada, entre aspas, né? Pode ter passado por muitos problemas, não sei. Mas não aprendeu nada, digamos, da primeira prova, aprendeu apenas da segunda. Já o aluno 2 não. Ele aprendeu um pouco da primeira e um pouco da segunda. Então, para isso que temos outras medidas para poder
médias iguais. Tá bom? Vamos um exemplo que eu vou dar aqui a vocês, ó. Por exemplo, uma livraria vende a seguinte quantidade de livros. Na segunda vende um, na terça vende um livro, na quarta vende um, na quinta vende um, na sexta vende um, e no sábado ele vende 55. Qual foi a média de livros vendidos durante a semana? O que eu vou fazer? Vou somar todos os resultados, não é isso? E dividir por 6. Eu encontro em média 10. Quando alguém me passa o dado, o gerente diz assim, o gerente diz para o dono da empresa, para o dono da livraria, ó, a média de venda de livros da semana foram 10 livros. O que é que o dono da empresa pensa? Que todo dia foi vendido pelo menos 10. Ou pelo menos próximo de 10. Concorda? Ou foi vendido 10 todo dia, ou que foi vendido aproximadamente próximo do 10, ou um pouco a menos, ou um pouco a mais, referente a essa média aritmética. Mas isso não diz a realidade. Por que não diz a realidade? Porque ele vendeu por dia, ao sábado salvou as vendas da semana. Então a média aritmética ela não é tão boa, digamos assim. Por isso que nós temos que ter outros instrumentos para poder diferenciar médias iguais. Renda per capita é média aritmética, certo? Aí os extremos também ocorrem, né? Você não trabalha, é 0. Aí seu pai trabalha, ganha muito dinheiro, faz com que distribua o dinheiro igualmente entre todos. Renda per capita é média aritmética, certo? Beleza? Bom, aí aqui, ó, dá uma sensação que a loja, digamos, estaria vendendo bem por dia. Mas não teve. Ele só vendeu bem no sábado. Isso fez com que salvasse a semana. Então tenhamos cuidado, né, com a questão da média aritmética. Mas tudo gira em torno dela. Com outros conceitos que nós vamos aprender até hoje, que são importantes, tá bom? Bom, um dos problemas em usar a média aritmética, ó, por medida de tendência central, é que esta é muito sensível a valores extremos, que é o que nós trabalhamos agora, pô. Exercício 1. Coloque aí, exercício 1 da apostila. Tem uma apostila também para mim? Não comigo. Nem fácil? Não, né? Eu só me peguei só os pedaços de texto aí. Ó, no exercício 1, o que é que ele diz aí? Ele diz que tem uma pesquisa, e essa pesquisa ela foi feita com 5 reagentes. E dentro dessa pesquisa foram feitos também 5 experimentos. Certo? Aí o que é que ele quer na questão? Ele quer apenas a média aritmética? Não. Ele quer saber. O pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresenta a maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Isso é uma questão, pessoal, que caiu no Enem. É uma questão fácil? É uma questão fácil. Qual o problema? O problema é que você vai ter que fazer 1, 2, 3, 4, 5 médias. Certo? O que é que ele quer saber da questão?
Ele quer saber na questão qual desses reagentes tem mais experimentos acima da média aritmética daquele reagente. Então nós vamos ter que calcular a média aritmética de um por um, certo? E ver a quantidade que fica acima da média. Bom, vamos ver aqui o reagente 1. O que eu vou ter que fazer com o reagente 1? Eu vou ter que somar 1 mais o 6, mais o 6, mais o 6, mais o 11 e dividir por 5. Aí. Então a média aritmética do reagente 1 é igual a 6. Eu vou até colocar na outra lâmina que tem esse cálculo também, tá certo? Ó, o que é que nos interessa aqui para a questão? Essa questão não está pedindo apenas para calcular a média. Além de calcular a média, está pedindo para observar qual experimento, quantos experimentos foram acima da média. Então, no caso, ó, a média foi igual a 6. Quantos experimentos foram acima da média? Só um, que foi o de 11. Então, então tenham cuidado. Então, além de pedir para calcular a média, ainda se pede para verificar quais estão acima dessa média. Ok? 1. Posso passar? Aqui para 2. Experimento 2. Ó, o experimento 2, ó, já dá para observar o que, pessoal? Olha aqui algo que vocês podem utilizar, ó. Olha o experimento 2. Se você tirar um daqui, fica 6, não fica? Se você juntar aqui, fica tudo igual a 6. Então nós vamos, é como se nós tivéssemos 4 vezes 6, não é isso? Falta somar apenas com quem? Com o 0. Olha o que o 0 vai fazer. O 0 vai fazer com que a média, ó, caia. Certo? Olha o que acontece com o reagente 2. Nós tínhamos, se pegássemos apenas os 4 últimos experimentos, nós tínhamos uma média 6. Como o primeiro experimento foi 0, fez com que a média o quê, ó, caísse. Então, os extremos, eles interferem muito na média aritmética. Então, nós temos aí, ó, média 4,8. Quantos experimentos são maiores que 4,8? 4, né? Nós temos o 6, o 7, o 6 e o 5. Temos 4 experimentos. Ok? Perfeito? Vamos para o terceiro reagente. Ó, no terceiro reagente, nós temos aqui alguns valores bem maiores, né? Mas temos alguns valores menores. O que vai acontecer aqui no terceiro reagente? A média já foi puxada um pouco mais acima do 6, porque nós temos 3 valores ou altos que puxam a média acima do 6. Nós temos média 6,8. Nós temos ainda assim 3 reagentes, 3 experiências acima da média, que é o 8, 10 e o 11, certo? Notem, não é uma questão difícil, mas é uma questão que você tem paciência de fazer
cálculo por cálculo. Não é uma questão difícil, é uma questão que você tem que ter paciência. Certo? Reagente 4. No reagente 4, nós temos também o 7 e o 8, e principalmente o 12, faz com que a média se eleve, né, acima do 6. Então nós temos aqui também 3 indicadores, 3 experimentos que são acima da média. Falta só o reagente, né? Ok? Reagente 5. A média do reagente 5 também será 6,6. E nós temos também 3 experimentos acima da média. Então, qual a resposta? Letra o quê? B de bola. Letra B de bola. Pessoal, difícil uma questão dessa? Não. Não é uma questão difícil. Então, não pode nem pensar em perder uma questão dessa. Dependendo, principalmente dependendo do curso que você vai escolher, não é? Você não pode perder uma questão dessa. Porque se muitas pessoas acertarem essa questão, ela será considerada uma questão fácil, e perder uma questão fácil é perder a sua regularidade. Então você vai perder vários pontos, tá certo? Segunda questão, Enem de 2015. O concurso é composto por 5 etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato e a média de suas notas nas 5 etapas. A classificação obedece à ordem decrescente das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na 5ª etapa. Se tiver empate, o desempate é a maior pontuação na 5ª etapa. Aí nós temos aqui as médias, Candidato A tem média 90 nas primeiras 4 etapas. E na 5ª etapa tem nota 60. O candidato B tem média 85. E na última etapa também tem nota 85. O candidato C tem 80 de média nas 4 primeiras etapas e 95 na última. O D 60 nas primeiras 4, 90 na última. E o E 60 pontos de média nas 4 primeiras etapas e 100 pontos na última. A pergunta é: qual é a ordem de classificação final desse concurso? Detalhe: o que ele está procurando? É a média final ou a quantidade de pontos geral? E aí? Ele deu a média das 4 primeiras etapas e deu a 5ª etapa. Na questão, o que ele está pedindo? É a quantidade de pontos finais ou a média? Hein? Vamos ver aqui. O total de pontos obtidos pelo aluno A nas 4 primeiras etapas. Então, para poder calcular essa média, eu tenho que saber a quantidade de pontos que foram obtidos nas 4 primeiras. Se a média foi feita em relação a 4 etapas, para voltar a conta, o que é que eu faço?
Se para chegar à média eu divido, para chegar ao total de pontos eu faço o quê? Multiplico. Concorda? Se para ir eu divido, para voltar eu multiplico. Se para ir eu somo, para voltar eu faço a subtração. Então, para o candidato A, ele tem uma média de 90. Então, basta multiplicar o 90 por 4. Eu vou ter 360. Então, o candidato A, ele fez 360 pontos na primeira 4 etapas. Certo? O candidato B, qual foi a média? 85. Então, multiplicando 85 por 4, ele vai ter um total de pontos de 340. Então, o que eu estou fazendo? Procurando a quantidade de pontos que cada um tinha antes de realizar a média. O candidato C, ele tinha 320. O candidato D, ele tem 240 pontos. E o candidato E, ele tem 240. Então, ó, o candidato A, ele tem 420 pontos total, com a quinta etapa. O candidato B, ele tem 425 pontos com a quinta etapa. O candidato C, pessoal, até aí tudo bem? Estão entendendo? O candidato C, 415. O candidato D, 330. E o candidato E, 340. Então, qual é o melhor candidato de todos eles? Candidato B, não é isso? Primeiro. Segundo, o candidato A. O terceiro, o candidato C. O quarto, o candidato E. E o quinto, o candidato D. Fácil, fácil, fácil. Não pode errar. Por isso que essa aula de estatística é bem próximo da prova, para fazer com que você não esqueça. Certo? Não se pode errar. Então, letra B é a opção correta. Até aí, tranquilo? Beleza. Vamos já chegar na parte que é fácil e a maioria erra. Mas eu tenho certeza de quem está aqui hoje, de quem está acompanhando depois online ou vai assistir o vídeo, não vai errar mais. Que são as questões que envolvem mediana. Não tem uma pergunta de mediana que você faz para o aluno que ele diz assim, é muito fácil, aí não vai fazer. Ele faz, digamos, é tão fácil, ele age por impulso e erra. Ele não é porque ele não sabe, ele é porque age com impulso. Certo? Não é porque ele não saiba, ele sabe. Mas ele age com impulso e erra. E não se pode errar. Terceira. O posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas contra a febre amarela nos últimos 5 meses. Então aqui vai estar registrado a quantidade de vacinas que foram aplicadas nos últimos 5 meses. Então, no primeiro mês, 21, no segundo, 22, no terceiro, 25, no quarto, 31, no quinto, 21. Essa tabela está aí na matéria de vocês, não é isso? Beleza. No início do primeiro mês, olha aqui, vem agora o texto que você vai ter que se basear para poder responder o comando. No início do
228 vacinas contra a febre amarela em estoque. A política de reposição do estoque, ou seja, a política para repor essa quantidade, prevê a aquisição de novas vacinas no início do sexto mês. Então, no início do sexto mês, ele vai ter que repor a vacina. De tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas aplicadas nos últimos 5 meses. Então, o que ele está dizendo nesse pedaço? Ele está afirmando que temos que primeiro encontrar a média dos 5 primeiros meses. E que para o ano inteiro, ou seja, para os 12 meses, eu tenho que ter justamente 12 vezes essa média. Certo? Para atender essas condições, a quantidade de vacinas contra a febre amarela que o posto de saúde deve adquirir no início do sexto mês é: a primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar a média dos 5 primeiros meses. Ok? Então, ó, 21 mais 22 mais 25 mais 31 mais 21 dividido por 5. Se dá 24. Estão comigo aí, pessoal? Quem está comigo aí? Amém. Esse lado aqui não está comigo, não. Só esse lado. Ó, por que eu calculei a média? Por que eu calculei a média? Porque ele fala que a partir dessa média será calculada o total de vacinas para o restante do ano. Vou calcular o total de vacinas para o restante do ano. Ó, se a média é 24, para o ano todo, eu tenho que ter um total de 288. Só que ele já tem uma parte no estoque, não é? Ele tem quanto no estoque? 228. E quantas ele utilizou? 120. Né? Então, qual é o restante? Ó, eu tenho um total de 108. Vamos lá, raciocinar. Ele tem 228 no estoque e utilizou 120 nos 5 primeiros meses. Sobraram quantas ainda? 108. Para o ano todo ele precisa de quanto? 288, né? Então eu preciso comprar mais 180 no sexto mês. Repetindo. Para finalizar o ano, ele tem que ter 12 vezes a média dos 5 primeiros meses. Como a média dos 5 primeiros meses foi 24 vezes 12, 288. Foi o segundo cálculo que nós fizemos. Bom, só que ele já tinha um estoque. Ele não precisa comprar 288. Quanto é que ele tinha no estoque? Ele tinha 228, mas utilizou 120. Então no estoque dele consta ainda 108 vacinas. Como ele precisa de 288, então no início do sexto mês, ele tem que comprar ainda 180. Então, o conceito de média aritmética, pessoal, olha aqui, ó. O conceito de média aritmética que nós estamos trabalhando hoje
foi utilizado apenas no início do problema. O restante do problema são operações aritméticas, apenas de somar, subtrair. Então, o principal conceito que nós estamos dando hoje, que é a média aritmética, vou utilizar só no início. Então, as operações elementares, vocês também não podem deixar para trás, certo? No caso aqui, a letra certa, a letra B de bola. Estatística, pessoal, vocês estão percebendo aí que pode chutar na B, não chute não. Faça a questão, certo? Chute não. Vamos para a quarta. Quarta questão. Bom, na quarta questão é o seguinte: a permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção no semestre. A permanência de um gerente de uma empresa está condicionada à sua produção no semestre. Ou seja, se produzir, beleza. Se não produzir, está fora. Essa produção é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Se a média for no mínimo de 30 mil reais, então, média mínima, 30 mil. O gerente permanece no cargo. Caso contrário, ele será despedido. Aí nós temos aí, ó, o que foi vendido em cada mês. Janeiro 21, fevereiro 35, perfeito, né? Maior que 30. Março 21, caiu novamente. Abril 30, está na média. E maio 38, acima da média que eles estão procurando. Pergunta: qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho em milhares de reais para o gerente continuar no cargo no próximo semestre? O que é que eu tenho que fazer nessa questão então? Voltar aqui o slide para vocês expressarem, ó. Ele tem que ter, de média, nos 6 primeiros, no mínimo 30 mil reais de venda. Aí ele tem, ó, 5, já tem 5 exemplos, né? 5 amostras do que já foi vendido. O que ele quer saber? Quanto é que ele deve vender em maio para que ele não possa ser demitido? Certo? Qual dessas vendas, 21, 35, 21, 30 ou 38, ele deve fazer em junho para que ele bata a meta e não seja demitido? Ora, eu sei qual a média do mês de junho? Não sei qual a média do mês de junho. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou chamar a média do mês de junho de X. Não sei, vou chamar de X. Mas eu sei que se eu somar 21 com 35, com 21, com 30, com 38 mais X e dividir por 6, a média tem que ser no mínimo quanto? 30, para ele não ser despedido. Então fica assim, ó. Quando eu somar todos os valores e o X e dividir por 6, a média ela tem que ser maior ou igual a 30. O que eu faço agora? Meios pelos extremos. Ou então, você já poderia pensar assim, ó. Se a empresa tem uma média de 30 nos 6 primeiros meses, é que o somatório tem que ser 180, não é? 30 vezes 6, 180.
maneira de raciocinar. Para você não se enrolar na hora de trabalhar com frações, proporções, meios extremos. Se a média é 30, e essa média é realizada em cima de 6 amostras, é porque a soma das amostras tem que ser 30 vezes 6, que no caso é 180. E aí depois você vai fazer o quê? Uma subtração, né? Ó, 145, que é o 21, somado com 35, com 21, com 30 e 38, mais o x, que eu não sei quanto é, tem que ser maior ou igual a 180. Porque como a média é 30 vezes 6, tem que ser no mínimo 180. Passando o 145 para o outro lado, nós temos que tem que ser maior ou igual a 35. Então, o mínimo, ele tem que vender 35 mil reais. Se ele não vender 35 mil reais, ele está o quê? Despedido. Ok? Qual é a correta então? Letra E. Deixar aqui para vocês copiarem. Tá bom? Copiem. Pessoal, vocês estão ansiosos? O professor ou pergunta. Quem está ansioso no momento desse, né? Pessoal, ó. Letra E. Pessoal, nesse momento de reta final, tá certo? Vocês foquem, principalmente nessas aulas. Matemática. Não sei se os professores de matemática falar, mas toda vez que eu venho aqui eu falo. Matemática junto com redação é das áreas mais importantes. Redação porque você pode ir daquele localzinho mais baixo ao céu instantaneamente. Mas matemática, por que matemática é importante também? E muito importante, porque o cálculo da regra de matemática é feita sobre a média dos estudantes que fazem a prova. E a média de acertos em matemática, ela não é alta. A média de acertos em matemática, pessoal, fica entre 12 a 15 questões. Fica ali nos 14 questões. A média brasileira, viu? A média brasileira fica entre 14 questões. Então você vai ficar o seguinte na cabeça. Olha aqui, ó. Professor, você está dizendo que se eu acertar 14 em matemática, naqueles perfis fácil e médio, eu vou ficar com 500 pontos? Isso mesmo. 500 pontos, pessoal, não é acertar metade da prova, não. 500 pontos significa você estar sobre a média brasileira. Certo? Então, para você ficar com 500 pontos em matemática, você tem que acertar ali 13, 14, 15 questões. Você fica 500, 510, 520, 550. Depende da forma que você respondeu a prova. Então, você fazer um número de 25 questões de matemática, 30 questões de matemática, é importantíssimo. A sua nota vai para as alturas. Principalmente quando você acerta muitas fáceis e médias. Então, qual é o que vocês têm que buscar em matemática? 25 no mínimo. Para não depender de absolutamente nada. Professor, eu fiz 20, tá bom? Excelente. Se você fizer as fáceis e médias, você vai ficar com a nota muito boa. Tá certo? Então, matemática é importante. Revisem as fáceis e médias, porque elas estão dentro dessas 25
5 aí, 30 que vocês vão fazer. Tá certo? Professor, as difíceis. As difíceis você vai tentar fazer, mas se não tentar, você vai o quê? Chutar. Só que no chute da difícil, você não vai perder tanto. Certo? Você não vai perder tanto. Bom, exercício 5. Enem de 2016. Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais orientarão os moradores a eliminarem criadores do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A tabela apresenta o número atual de casos confirmados para a região da cidade. Então a tabela diz o número de casos já confirmados. Ó, na região oeste, 237, centro, 262, norte, 158, sul, 159, noroeste, 160, leste, 278, centro-oeste, 300 e centro-sul, 278. Esses aqui são os casos já confirmados. Aí continua. A prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados. 10 funcionários para cada região da cidade, cujo número de casos seja maior que a média dos casos confirmados. Primeira coisa que eu estou a fazer já a respeito dessa primeira sentença, calcular a média aritmética. Primeira coisa que eu tenho que fazer. E para cada região que tem casos acima da média, eu vou ter que ter quantos agentes? 10 agentes, 10 funcionários. 7 funcionários para cada região da cidade, cujo número de casos seja menor ou igual à média dos casos confirmados. Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a média, né? Quanto é que seria a média? 229. Então a primeira coisa, calcular a média aritmética. Eu tenho 8 regiões, então eu somei todos os casos confirmados e dividi por 8. Até aí tudo bem? Perfeito. Terminou a questão? Não. O que é que tem que ser feito agora? O que é que tem que ser feito agora? Você vai ter que comparar a média com a quantidade de casos em cada região. Onde for maior que 229, 10 funcionários. Onde for menor ou igual, 7 funcionários. Depois eu vou ter que fazer o quê? Somar todos. Então vai ficar o seguinte, ó. Eu vou ter, ó, 5 casos onde a média, onde os casos confirmados são maiores do que a média. Então, em cada um desses aqui eu vou ter quantos funcionários? 10. Então, só eu tenho quantos funcionários? 50 funcionários. Até aí tudo bem? Depois, então, primeiro cálculo, ó, repetindo. Por que eu tenho 50 funcionários? Porque eu tenho 5
regiões acima da média. Logicamente, eu vou ter quantas regiões abaixo da média? 3, né? Abaixo da média eu tenho 3 casos. 3 vezes 7, porque para cada um deles eu tenho que ter 7 funcionários. 3 vezes 7, 21. Então eu vou ter 71 funcionários do total. 50 para as regiões acima da média, 21 para regiões abaixo da média. Total, 71 funcionários. Qual a letra aí? Qual é? Letra D de Deus. Beleza? Bom, isso aqui está só explicando, né? Aí vocês já perceberam que só precisaria somar os 50 com 21 depois que fizemos aquela pequena separação. Termine de copiar aí. Pessoal, se não na prova, eu sei que no dia da prova vocês vão estar ansiosos, certo? Na hora de sentar, se você se sentir assim que está meio ansioso, respire bem, tá certo? Mas não é respirar assim não, ó. E aí você vai acelerar o seu batimento cardíaco. Você tem que respirar, ó. Não sei se alguém já fez isso com vocês aqui esse ano. Você tem que respirar puxando o ar, contando até 4 mentalmente, e solta ele pela boca contando até 8. Então, você puxa o ar pelo nariz, contando até 4, enche os pulmões e vai soltando, contando até 8. Você vai perceber pela boca, né? Você vai perceber que os seus batimentos cardíacos eles vão diminuindo. E aí você vai relaxando. Cuidado para não dormir. Você faz isso umas 3, 4 vezes. Você fica assim meio sonolento. Cuidado para não dormir na prova. Tá certo? Mas pelo menos passa aquele estresse inicial. Aquela mão fria que possivelmente vocês vão sentir antes de pegar a prova e abrir o caderno de prova. Porque depois que abre, você começa a ler, aí o nervosismo vai passando. Mas até você abrir aquela prova, você não sabe o que vem, né? Então você vai ficar depois, tá bom? Vamos para a sexta. Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar nos 2 meses subsequentes a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa nesse período de 7 meses. Olha o que ele está dizendo aí. Ele está dizendo que a compra para os 2 próximos meses vai depender da média dos meses anteriores, levando em conta o valor que mais se aproxima dessa média. Aí ele dá a seguinte tabela, ó. Lucro 37, 33, 35, 22, 30, 35 e 25. Primeira coisa que tem que fazer, calcular a média. E observar o que? Quais desses valores mais se aproxima da média. Porque essa será justamente a resposta. É só isso que ele quer. Então, qual a média dos 7 meses? 31. Ok? 31. Então, eu vou ter um
valor que mais se aproxima do 31, pessoal? O 30. O valor que mais se aproxima do 31 é o 30. Então nós temos aí a letra D de dado como resposta. Beleza? Ó, vamos fazer aqui rapidinho. Fizemos só as questões de média. Vamos fazer uma de mediana, de moda e de desvio padrão para poder finalizar perfeito. Tá bom? Ó, o que é moda? Moda é o termo que mais repete. É o termo com maior frequência. Então, quando você olha o termo que mais repete, o termo que maior frequência, isso é a moda. Bom, ó, nesse exemplo aqui, ó, o 10 é o que mais repete. Então, 10 é a moda. Nesse outro caso aqui, ó, não tem moda. Por quê? Para ter moda, nós temos que ter pelo menos dois termos na minha amostra. Para ser moda, tem que ter mais de um. Aqui, ó, cada um está repetindo uma vez. Então é amodal, não tem moda. Nesse caso aqui, ó, a moda é o 4 e também o 7. Ele é bimodal. Beleza? Aí vamos para o exercício 7. Ele diz o seguinte, ó. O quadro apresenta o registro do assessorista durante a primeira subida do térreo, de onde parte ele e mais 3 pessoas, ou seja, 4 pessoas, ao quinto andar do edifício. Aí ele pergunta aqui qual é a moda do número de pessoas, ó, com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas do elevador durante a subida do térreo ao quinto andar. Pessoal, essa questão aqui derrubou mais de 50% dos alunos. Por quê? O aluno olhou, ora, até o quinto andar a moda é 2. Por quê? Porque o 2, ó, é o valor que mais repete. Mas a pergunta não era essa. A pergunta era quantas pessoas ficavam dentro do elevador. Tinham pessoas que entravam, mas também tinham pessoas que saíam. Então você tinha que fazer a diferença. E a partir da diferença, você encontrar qual era a roda. Então seria o seguinte, ó. Primeiro, entrou no térreo, entrou 4, não saiu ninguém. Eu vou ter o quê? 4 pessoas. Depois, como é que eu vou calcular quanto ficaram aqui no elevador? Eu tinha 4, entrou 4, mas saíram 3. 5. É o exemplo anterior, tinha 5 pessoas ainda dentro do elevador. Para o segundo andar, eu tenho 5, entrou 1 e saiu 1. 5 também. No terceiro andar, eu tinha 5, entrou 2 e saiu 2. 5 também. No quarto andar, entrou 2 e não saiu ninguém. 7 pessoas. Hã? Tá? Aonde é que tem? Quanto a apostila? Deixa eu ver aqui. Onde é que tem a apostila, por favor? Ah, na apostila aqui tem 2 e 2, não é isso?
tem 2 e 3, não é? Beleza. Mas o 1 não vai fazer diferença não, tá certo? Bom, mas se eu não me engano, esse aqui que é o certo. Se eu não me engano, esse aqui está errado. Tá bom? Depois eu vou olhar nessa questão do Enem. Anotem essa configuração aqui, beleza? Anotem essa configuração. Bom, então fica o que, ó? 5, 2 menos 0, 7. E por último, 7, 2 menos 6, 3. Então, a maior quantidade de pessoas, a quantidade de pessoas que mais repete, 5. Beleza? Anota essa configuração aí. Depois a gente olha lá para você ver essa configuração que é a certa. Vocês não estão vendo aí os quadradinhos que tem que mudar. Viu? Vamos fazer aqui uma questão de mediana. Vamos lá. Cadê? Ó, pessoal, mediana. Quando se fala de mediana, eu chamo a atenção especial para a mediana, porque quando se fala de mediana, a única coisa que o aluno lembra é que é o termo do meio. É só isso que ele lembra. Opa, muito bem, mas tem que colocar em rol. Ou seja, ou na ordem crescente, ou na ordem decrescente, tanto faz. Então, se não colocar em rol, vai errar. O aluno sabe, mas por querer às vezes fazer algo rápido, ele não quer saber se está em ordem. Tá bom? Isso. Outra coisa importante, característica da mediana, ela divide a amostra em partes iguais. Então, se tiver uma quantidade ímpar, ó, aqui, ó, primeira coisa, colocar em ordem. Se for uma quantidade ímpar, é justamente no centro. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Divide em partes iguais. Agora, se for par, o que é que acontece se for par? Some e divide por 2. Beleza. 2,5. Então vamos aqui a questão do Enem, ó. É a questão 10. Uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego. A quantidade de erros dessa pessoa em cada um dos textos digitados é dado pela tabela. Aqui são os erros. Aí ele quer saber qual é a mediana. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer o que é? A décima, é a décima. Tem o que ali? E no lugar do 6 aí tem direito. Muda para isso aqui com 6. Certo? Mudei para 6. Tá bom? Então vamos lá. Então, colocando em ordem, ficaria como? Ó, 0, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Qual a mediana aqui? O 2 e o 3. Pessoal, às vezes, ó, para você descobrir a mediana, sem precisar fazer o rol, você conta. Aí você sabe que teria que ter, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então você já sabe que tem que pegar 2. Então vai sobrar quantos números? 6. Quando você divide 6, que é o que sobra por 2, que vai ficar 3 para um lado e para o outro, você já percebe que a mediana está o quê? Na posição 4 e na posição 5. Aí você nem precisa mais fazer isso aqui, ó. Você vai só olhar na tabela, primeira posição, segunda posição, terceira. Tem o quarto, tem o quinto.
Já faz. Beleza? E para finalizar, pode ser, pessoal? Acabou o tempo? Bom, o que eu queria falar para vocês a respeito de finalizar, a respeito das desvio padrão, que é importante a amostra mais regular ou homogênea é aquela que tem menor desvio padrão. Então você tem que observar qual é a amostra que tem menor valor, essa é a mais homogênea, mais regular. Pessoal, muito obrigado.